Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre coesão gramatical, como eu coloquei aqui para vocês. A gente vai falar sobre o capítulo 5 da apostila, tá bom? Então, primeiro vamos entender o que é coesão gramatical. A gente ouve muito falar na construção do texto sobre a importância da coesão. Mas o que é de fato a coesão? Então, eu coloco aqui para vocês uma breve definição, que diz assim: a coesão gramatical é o fenômeno que mostra como os elementos linguísticos se interligam para realizar a tessitura textual. O que é a tessitura textual? Os elementos que constroem o texto se ligam para formar a estrutura significativa do texto, né? Ou seja, e a coesão, ela ocorre a partir de algumas ferramentas, né, de alguns mecanismos que são os formuladores de sentido. Então, os termos, né, que são usados para a coesão do texto, eles ajudam a construir o sentido final desse meu enunciado. Entenderam? Eu coloco aqui para vocês algumas ferramentas, né, alguns recursos que a gramática oferece para que vocês façam, para que nós tenhamos, né, um texto coeso. O primeiro recurso que eu cito aqui é o recurso dos pronomes pessoais. O que são esses pronomes e como funciona no texto, né, a coesão feita pelos pronomes? Funciona da seguinte forma, olhem esse exemplo aqui. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las sem orientação médica. Perceba que quando eu uso aqui esse pronome oblíquo, o tomá-las, né, significa que refere-se a vitaminas. Eu uso esse pronome fazendo referência a um termo que já foi dito anteriormente, que é a palavra vitaminas, tá? Dessa maneira, esse pronome funciona dentro do meu texto como um elemento coesivo, ok? Vale tanto para os pronomes pessoais retos, para os pronomes pessoais oblíquos, ou seja, eles são usados, e aí a gente já falou disso, né, em módulo anterior, na referenciação, eles são usados como referência a outros termos que constroem o texto, ok? Próximo elemento, né, a próxima ferramenta que a gente tem aí são os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos e os pronomes indefinidos. Eles aparecem no texto também para dar, né, essa estrutura, para ligar um enunciado ao outro, né, para construir bem o texto. Olhem esse exemplo aqui. Quando eu digo assim, na sala há duas alunas que se destacam, Joana e Clara. Esta por seu jeito engraçado e aquela por sua educação. Então, eu tenho aqui o uso de três pronomes. Dois deles são pronomes demonstrativos e um pronome possessivo. Então, como é que eu tenho essa ferramenta sendo utilizada aqui? Bem simples. Quando eu tenho essa relação com os pronomes demonstrativos, fazendo referência a um termo do meu enunciado ou a termos do meu enunciado, nós vamos pensar sempre naquela relação de proximidade dos pronomes. Esta é o pronome que indica, né, o que se refere a algo que está mais próximo, e o aquela é algo que está mais distante. Então, pensa aí na estrutura textual. Quem é que está mais próximo? Eu estou falando da Joana e da Clara. Então, o esta e o aquela fazem referência a esses dois substantivos, certo? Se eu digo que o esta faz referência ao que está mais próximo, obviamente o esta faz referência ao nome Clara. E o aquela faz referência ao que está mais distante, ao nome Joana. Esses dois pronomes, eles são demonstrativos e ajudam, né, a não repetir um termo, né, a não repetir o nome dessas alunas, ajudam a construir a sequência do meu texto. O pronome sua também funciona como um elemento de coesão. Quando eu digo, né, aqui eu acabei não destacando para vocês, mas o seu tem o mesmo sentido. O seu jeito, o jeito de quem, né? O jeito da Clara que eu estou me referindo. Sua educação, a educação de quem, né? Eu estou falando daquela, a educação da Joana. Então, por conta disso, esses dois pronomes aqui, eles também são elementos coesivos dentro do meu texto, ok? Próximo aqui são os pronomes relativos, né? O pronome relativo geralmente constrói aí oração adjetiva. E olha aqui, esse meu exemplo. O homem que ama é professor de matemática. Aquele que ali, ele faz referência ao substantivo. Desculpa, gente, foi um momento, um lapso, mas vamos voltar. Aquele pronome relativo, assim como os pronomes relativos, né, a função deles é essa, é fazer referência ao termo que o antecede.
Então, obviamente, o que é um pronome relativo nesse exemplo, faz referência ao substantivo homem aqui. Então, ele só existe, ele só faz sentido para fazer relação a um termo antecedente. Logo, os pronomes relativos sempre são elementos de referenciação, e aí a gente volta ao conceito do módulo 4, né, do capítulo 4, e o pronome relativo, ele é um elemento de coesão na construção do meu texto. Próximo aqui, o advérbio. De novo, lembra que eu falei em sala que quando a gente fala, né, que os capítulos 3, 4 e 5, eles estavam bem interligados nos conceitos, né, o conceito de enunciação, o conceito de referenciação e agora o conceito da coesão. A coesão, né, os elementos coesivos, eles sempre vão estar nessa sequência de referências textuais. Então, o advérbio. O advérbio é um termo que vai fazer referência a algo que faz sentido dentro do meu contexto. Então, aqui, por exemplo, eu digo assim, minha casa é meu paraíso. Aqui estou segura. Quando eu falo aqui estou segura, esse advérbio de lugar, ele faz referência a um termo que já apareceu antes, que é a expressão minha casa. Logo, ele faz referência e ele ajuda a construir o restante do meu texto. Ele faz ali uma ligação para construir o restante do meu texto. Mais um elemento coesivo. Aqui, um dos mais importantes, né, e é o que a gente mais fala quando citamos esse conceito de coesão, a gente fala muito de conectivos. E aí entendam aqui conectivos como conjunções, como preposições. Eu vou usar para vocês um exemplo de conjunção. Então aqui, comecei a trabalhar cedo, portanto já terminei as tarefas. Os meus conectivos, né, os elementos de coesão que são conectivos, eles ajudam a dar sentido. E aí o sentido ele é dado pelas classificações das conjunções, lembram? É um sentido de causa, é um sentido de consequência, é um sentido de conclusão, de adição, de oposição. Então, os meus conectivos, as minhas conjunções, por exemplo, elas ajudam a construir, né, um sentido. Nesse caso aqui, essa minha conjunção, ela inicia para aquela frase um sentido de conclusão. Ou seja, ela estabelece uma relação entre a primeira e a segunda oração, ela estabelece um sentido de conclusão. E para finalizarmos aqui, um elemento coesivo, né, mais um elemento coesivo, é o numeral. Então, os numerais, eles servem também como elementos, né, de referência no texto. Olha aqui o exemplo. Tenho duas tarefas. A primeira já foi concluída e a segunda não. Então, quando eu uso a primeira e a segunda, eu estou falando das duas tarefas que eu mencionei anteriormente. Então, esses elementos são chamados de elementos de coesão, são numerais que ajudam a construir uma sequência do meu texto. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente se fala no chat. Beijo!